E aí, galera, vamos ver então como é que o Império Romano entrou em crise e depois deixou de existir? Bom, só para você lembrar, o Império Romano era uma região que ocupava todo o território do norte da África, um pedaço da Ásia e toda boa parte da Europa. Todo esse território começou como um conjunto de aldeias que habitavam ali a Península Itálica. Depois ele se transformou num reino, né, aí sob o regime de monarquia. Essa monarquia, depois de muitos protestos e revoluções e ali dentro dessa região, se transformou numa república e depois essa república passou a expandir seu território e se transformou num império. Bom, esse período que a gente está estudando, ele fica ali a partir do século III depois de Cristo, 201 até o ano 300 mais ou menos. Eles começaram a ter muito gasto, porque o império era imenso, e aí lembra, né, do Homem-Aranha? Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Quanto mais poder eu tenho, mais responsabilidade eu também tenho. Então eles começaram a ter muito gasto para conservar as províncias que recém-conquistadas. Então eles tinham que pagar funcionário, porque quanto mais fronteira, mais soldados eu preciso ter para garantir a segurança dessas fronteiras. E de onde vinha esse dinheiro? Da cobrança de impostos. Então, os impostos começaram a aumentar muito de valor e a população dentro do império começou a sofrer com isso. Qual foi a solução mágica que o governo do Império Romano tomou? Foi diminuir a quantidade de metal, ouro e prata em cada moeda. Lembrando que não tinha dinheiro, né, em papel, eram moedas de metais. E aí esses metais começaram a ser reduzidos nessas moedas. E aí a gente fica com a sensação, a população ficou com a sensação de que tinha mais dinheiro, só que não, né? A gente chama isso de inflação. O que é inflar? Quando alguma coisa aumenta de tamanho, mas não tem nada dentro. Então a gente tinha muito dinheiro, mais moedas circulando, mas essas moedas, na verdade, tinham pouco valor. Todo esse processo inflacionário, né, aí se juntou a um problema que a gente já vem falando. Se eu tenho uma fronteira muito grande, fica difícil de fazer essa manutenção, e aí os povos não romanos começaram um processo de invasão, né, estavam aí sem defesa. Um dos principais povos que invadiram o Império Romano foram os germanos, mas a gente vai falar deles em outro vídeo, não nesse, tá? Tudo isso, todos esses gastos, esse aumento de impostos e essa insegurança diante dos invasores fez com que a população do Império Romano começasse a ficar com medo de morar nos centros que estavam ali com mais aglomeração de pessoas e começaram a sair do centro para ir morar no campo. A gente chama esse processo de ruralização. Se fosse o contrário, se as pessoas estivessem saindo do campo e indo para a cidade, a gente chama de urbanização. Bom, esse processo de ruralização a gente vai ver também nos próximos vídeos, porque o foco desse vídeo é você conseguir compreender como que uma coisa tão grande deixa de existir. Isso não aconteceu do dia para a noite, né? Essas pessoas que passaram a morar no campo, passaram a viver no campo sob o regime do colonato. O colono, ele era um trabalhador que cultivava um pedaço de terra que não era dele, que era de outra pessoa. E em troca, ele entregava uma parte, né, da sua colheita como pagamento pelo uso dessa terra. Então, é claro que isso não tem a menor chance de dar certo, né? Ele não era um escravo, mas ele era um servo, porque ele estava trocando o seu trabalho por segurança apenas, né? Então a gente vai estudar um pouco mais sobre isso mais para frente. Para a aula de hoje é importante que você entenda que essa crise econômica ela gerou um mal-estar social, porque os soldados começaram a ter seus salários atrasados e isso fez com que alguns desses soldados começassem a trair aquilo que eles chamavam, né, de Império Romano. Então, vários generais ambiciosos, nascidos nessas províncias recém-conquistadas, começaram a organizar pequenas, que hoje a gente poderia chamar de milícias, pequenos exércitos que marchavam sobre Roma e tomavam o poder à força. O assassinato de imperadores se tornou uma coisa comum nessa época, né? E a anarquia militar tomou conta de boa parte aí do território do império. Alguns imperadores tentaram resolver essa crise tomando algumas soluções, como por exemplo o Diocleciano, né? No final ali de 285 a.C., ele sugeriu a tetrarquia, que seria um modelo de governo de 4 imperadores. Só que quando ele ficou doente, esses outros 3 imperadores perderam essa unidade que eles tinham, então não deu certo. Uma outra proposta veio já no século IV, em 330 depois de Cristo, pelo Constantino. Ele tinha se convertido, né, aí ao cristianismo, então ele parou de perseguir os cristãos e ele mudou a capital do império, que era em Roma, para a cidade de Bizâncio, né, porque todas as estradas levavam a Roma. Então a ideia era proteger a figura do imperador que representaria aí a unidade do império.
Quando ele muda a capital de Roma para Bizâncio, a cidade de Bizâncio para de se chamar Bizâncio e passa a se chamar Constantinopla, em homenagem a ele mesmo, Constantino. Uma outra tentativa, né, de manter aí a estrutura do Império, ou a unidade do Império, veio com o Teodósio, né, que transformou o cristianismo em religião oficial do Império. A gente já falou sobre isso aqui em outros vídeos, que o fato das pessoas todas que antes eram politeístas se transformarem em monoteístas e acreditarem que Deus estava acima de todos, fazia com que elas enxergassem no imperador um representante divino. Logo, desobedecer o imperador era como se estivesse desobedecendo a Deus, e quem desobedece a Deus é para o inferno. Então todas as pessoas retomaram um pouco daquela fidelidade ao imperador por questões religiosas, questões mais culturais. Mas é muito difícil resolver uma crise tão grave, né, com essas decisões. Então, o Teodósio ainda, né, no poder, em 395 d.C., ele dividiu o território. Então, ficou o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Essa divisão que o Teodósio fez não foi suficiente para manter o Império Romano por muito mais tempo, e aí a gente vai retomar na próxima aula sobre a invasão de outros povos, principalmente dos germanos, sobre esse território. Eu espero vocês. Até lá!